Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Já que nós temos guerreiros que estudam na madrugada, né? O tema que a gente vai trabalhar hoje é projeto político-pedagógico, ainda ligado à gestão democrática, até porque a principal possibilidade que ele tem de ser construído, certo? Normalmente, os concursos, as bancas, elas pedem para o candidato identificar, na verdade, as dimensões desse projeto político-pedagógico. Por que é projeto, por que é político, por que é pedagógico, tá? Então, a gente tem que estudar essas dimensões, assim, de forma separada, mas é bom lembrar sempre que elas são indissociáveis, ok? Nós temos também que levar em consideração que a principal possibilidade de construção desse projeto político-pedagógico é a gestão democrática, que a gente viu esse tema na aula passada, tá certo? Aqui, o material ele foi preparado em cima do texto de Ilma Passos de Alencastro Veiga. Óbvio que, se você for procurar na internet em livros, você encontra diversos textos sobre projeto político-pedagógico, mas assim, né, em especial eu indico dela, projeto político-pedagógico, uma construção possível, certo? É um livro super fácil de encontrar e também é um texto que está disponível em diversos sites da internet, vocês acham rapidinho. Então, não vai ficar só nele, claro. Mas não é imprescindível ler esse texto, porque muitas questões, trabalham assim, em cima do que ele faz, tá certo? Vamos começar? Vamos embora? Vem cá comigo. Projeto político-pedagógico. Preste atenção aqui nessa imagem que está na tela. Eu tenho aqui diversas mãos e eu observo que são mãos de pessoas diferentes, né? Um com anel, outro sem anel, tem aqui uma mãozinha, opa, já começou bom aqui. Tem aqui uma mãozinha, né, que mostra ser de criança, enfim. Nós temos aqui diversos sujeitos. Tem uma mão aqui que, pelo que me aparenta, está com luva, né? Nós temos aqui a participação de diversos sujeitos, de diversos segmentos. Observe também, né, que temos aqui diversas pessoas construindo a palavra, montando a palavra projeto político-pedagógico, tá? Eu gosto muito de imagens porque já faz a gente lembrar, alguma coisa de muito importante desse tema. E no que diz respeito ao projeto político-pedagógico, o que a gente deve lembrar é que ele passa, né, pela construção coletiva. Ele deve ser construído coletivamente, certo? Então, vamos lá, vamos começar a estudar aqui. Olha, vem aqui para a tela. Projeto político-pedagógico, né? Nós temos aqui 3 palavras, né, que nós devemos trabalhar. A primeira, projeto, certo? A segunda, político. Por que projeto? Por que político e por que pedagógico? Olha só. Projeto. O porquê de projeto, né? Ilma Passos de Alencastro Veiga, ela diz assim, que todo projeto tem o objetivo de lançar adiante, né? Lançar adiante, certo? Projeto, obviamente, é uma forma de planejamento, é um tipo de planejamento, certo? E a gente, segundo a autora, a gente planeja o que a gente tem a intenção de fazer, ou seja, antever o futuro diferente do presente. Você, por exemplo, qual é o seu projeto de vida? Pelo que eu conheço de vocês, é passar no concurso. Então, se você escolhe passar no concurso, é porque você quer romper com a situação presente. E a gente não projeta, pela lógica, algo pior para a nossa vida. A gente sempre projeta o quê? Algo melhor. É uma forma de a gente romper com a realidade que a gente tem, romper com esse presente, buscando o futuro. Mas não é qualquer futuro, é um futuro o quê? Melhor.
tá? Então, assim, por que que eu estou filosofando? Porque isso, gente, é a concepção de projeto, tá? Falando desse termo projeto, é o que a gente pode dar de conceito, tá? Projeto, lançar-se para adiante, tá? É antever um futuro, mas é um futuro diferente, tá? Desse presente que a gente tem hoje. E a gente, claro, óbvio, vai pensar no melhor, né? Pensar no futuro melhor, tá? Melhor do que o presente, romper com esse presente, tá? E aí a gente fecha esse termo projeto. Projeto é um tipo de planejamento, certo? Que a gente busca romper com o presente, lançar-se adiante, certo? E aí, no que diz respeito a projeto político-pedagógico, tá? A gente falando agora, esquecendo um pouco dessa analogia que eu fiz com a vida, mas falando mesmo em relação à escola, esse projeto político-pedagógico, ele é construído, segundo a nossa autora, né, Veiga, ele é construído e vivenciado em todos os momentos e por todos os envolvidos com o processo educativo da escola. Por isso, então, nós temos aqui, ó, diversas mãos, certo? Porque, segundo Veiga, ele deve ser construído e vivenciado por todos aqueles que estão envolvidos no processo educativo da escola, certo? Esse projeto, ele busca um rumo, uma direção, certo? É uma ação intencional, certo? Presta atenção que isso cai em questão, tá? É uma ação intencional e mais, tem um sentido explícito, tá? Então, anota aí, olha aqui o que titia vai colocar, anota aí no teu caderno que eu vou escrever aqui, tá? Ó, projeto, presta atenção, é uma ação intencional, sentido explícito, certo? Explícito. Projeto busca um rumo, um direcionamento, tá? É uma ação intencional com sentido explícito. E detalhe, o compromisso, ele deve ser definido coletivamente, tá? Com o compromisso definido coletivamente. Gente, por quê? Isso passa por toda aquela história de gestão democrática que a gente já viu. Gestão democrática, uma gestão que é feita por todos os segmentos, tá, da escola, onde a gente envolve pais, comunidade escolar, comunidade local, né? E quando a gente fala em comunidade escolar, a gente envolve alunos, funcionários, enfim. O projeto político-pedagógico, ele passa por essa gestão democrática. Então, ó, se eu digo que ele busca um rumo, uma direção, ele busca romper com a sua ação presente, tá? Romper com o presente, buscando um futuro melhor, romper com esse presente, eu digo que ele tem um compromisso, eu digo que ele tem um sentido explícito, um compromisso definido coletivamente. Então, ó, quem é que vai fazer parte desse termo? Coletivamente. Pais, funcionários, tá? Alunos, representantes da comunidade local, enfim, todos, tá? Assumindo ali um compromisso coletivamente em busca de uma educação de qualidade, ok? Passando aqui. Nós trabalhamos o termo projeto e aí nós temos, tá, gente, as duas dimensões. Que dimensões são essas? A dimensão política e a dimensão pedagógica. Sempre está caindo em prova, tá? Não é difícil identificar essas dimensões, não, mas é preciso que o candidato preste atenção. Observa, a gente já sabe que é projeto, tá? Que é um tipo de planejamento que busca romper com o futuro, busca romper com o presente, busca um futuro melhor do que o presente, certo? Mas aí a gente chega nas dimensões, são duas dimensões, a política e a dimensão pedagógica. Por que esse projeto, tá? Ele é político e porque ele é pedagógico. Vem aqui para a tela, gente, vem para a tela, presta bem atenção. Política, tá? Dimensão política. Esse projeto, ele é político no sentido de compromisso com a formação, tá? Com a formação
do cidadão, tá, para um tipo de sociedade. Ou seja, no momento em que eu até digo que esse projeto político, pedagógico, que aliás esse termo projeto, ele tem um sentido explícito, ele tem compromissos que são definidos coletivamente, eu passo, e aqui eu estou falando em compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade, eu chego na dimensão política. Gente, que tipo de cidadão eu quero formar? Para qual tipo de sociedade eu quero contribuir? Então, nessa dimensão política, nós encontramos as intencionalidades da escola, as intencionalidades daquela instituição, o tipo de cidadão que ela quer formar, para qual tipo de sociedade que ela quer contribuir, certo? A formação do cidadão crítico, participativo, tá? Que contribua para uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, tudo isso a gente encontra na dimensão política, certo? A dimensão política tem as intencionalidades da escola, os compromissos da escola, compromissos esses que foram definidos coletivamente, certo? Foram definidos por todos. Então, a gente pode dizer, assim, claro que isso não é o conceito, mas a gente pode dizer o seguinte, tá? Que nessa dimensão política, eu tenho, tá, a filosofia da minha escola. Quando eu falo das intencionalidades do tipo de cidadão, do tipo de homem que eu quero formar, para qual tipo de sociedade eu quero contribuir, eu posso dizer, tá, grosso modo, que tem, que nessa dimensão eu tenho a filosofia da minha escola, certo? E aí, essa dimensão política, ela se cumpre, ela se efetiva na dimensão pedagógica. É onde Ilma, utilizando o pensamento de Saviano, ela traz para a gente o seguinte: a dimensão política, vem aqui, presta atenção, a dimensão política se cumpre na medida em que ela se realiza enquanto prática efetivamente pedagógica. Ou seja, no primeiro momento, a gente pode até achar que é difícil entender isso, mas não é, super tranquilo, tá? Porque é projeto, a gente já viu que é um planejamento que tem compromissos assumidos coletivamente, porque ele é político. Político porque ele traz a intencionalidade da minha escola, a intencionalidade daquela instituição, tá? Qual tipo de cidadão ela quer formar, para qual tipo de sociedade, o que é que ela quer contribuir. Porém, essa dimensão política, ela se efetiva enquanto prática pedagógica, tá? Enquanto prática pedagógica. Aí a gente vai observar que a dimensão política, ela se cumpre na dimensão pedagógica, tá? E é por isso que Ilma nos diz o seguinte, que Veiga nos diz o seguinte, a dimensão política e a dimensão pedagógica, elas são indissociáveis, tá certo? São indissociáveis. Mas aí a gente precisa, nesse momento de estudo, entender por que é política e por que é pedagógica, ok? A gente viu a dimensão política. O que é que tem na dimensão política? Se não entendeu, volta ao vídeo um pouquinho, tá? Mas aí eu repito numa boa, não tem problema, tá? Eu quero que vocês, de fato, entendam e na hora da prova, faça bem direitinho, ok? Política porque tem, tá? Porque traz as intencionalidades da escola, traz esses compromissos definidos coletivamente. Traz, que tipo de cidadão eu quero formar, para qual tipo de sociedade eu quero contribuir, ok? Porém, essa dimensão política, ela se cumpre enquanto prática efetivamente pedagógica. Aí a gente chega aqui na outra dimensão desse projeto, a dimensão pedagógica. Por que esse projeto é político e é também pedagógico? Olha aqui para a tela, vem cá. Na dimensão pedagógica reside a possibilidade de efetivação da intencionalidade da escola. Respira para não complicar. Observa. Reside a possibilidade de efetivação da intencionalidade da escola. Aí agora, olha para mim, vem cá, vem cá. Eu pergunto a vocês, a intencionalidade da escola, eu já falei isso aqui, eu encontro em qual dimensão? Ok, a intencionalidade da escola eu encontro na dimensão
política, gente. É isso, é isso. É isso que tem que perceber. Na dimensão pedagógica reside a possibilidade de efetivação da intencionalidade da escola. E essa intencionalidade eu encontro, como Titia falou há pouco tempo, na dimensão política. Então, por isso que Veiga diz que elas são indissociáveis. Uma, eu trago a intencionalidade e a outra, eu efetivo essa intencionalidade, certo? É pedagógico também, preste atenção na citação de Veiga, tá? É pedagógico também no sentido de definir as ações educativas e as características necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade, tá? Então, o que é que eu posso dizer disso aí? Na dimensão política, eu trago a intencionalidade da minha escola. Que tipo de cidadão eu quero formar? Para qual tipo de sociedade eu quero contribuir, ok? E isso é efetivado, é posto em prática na dimensão pedagógica. É onde diz aqui, ó, reside a possibilidade de efetivação da intencionalidade da escola. E essa intencionalidade eu encontro na dimensão política, tá? Aí para lembrar, eu coloco aqui, ó, intencionalidade, o que é que eu vou colocar? Dimensão política, ok? Dimensão política. Mas, além disso, nessa dimensão pedagógica, eu vou encontrar as ações educativas, que também são definidas coletivamente, tá? As ações educativas necessárias para que eu cumpra essa minha intencionalidade. Ou seja, uma forma de colocar em prática os projetos que eu vou trabalhar, certo? Então, isso eu encontro na dimensão pedagógica. Por isso que esse projeto, ele é político e também pedagógico. Político, eu trago as intencionalidades e pedagógico, eu trago a possibilidade de efetivação dessas intencionalidades. Já falei tanto isso, eu quero ver vocês esquecerem. Simbora. Tá? Antes disso, já que a gente viu essas dimensões, a gente precisa comentar algumas coisas aqui sobre esse projeto político-pedagógico, tá? Que, óbvio, né? Eu não vou falar em prática, na prática, como é que acontece, não, porque isso também, isso seria um debate muito intenso e aqui não é o lugar propício para isso, tá? Mas aí eu vou levantar questões que tem nos textos, tá? Que estão presentes nos textos de projeto político-pedagógico e também que diz respeito, óbvio, às questões de prova, tá certo? Porque sempre o foco é esse, é a aprovação de vocês, tá? Quero todo mundo aprovado, nomeado, empossado, ok? Vamos lá, gente. Quando a gente estuda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que a gente ainda vai ter aula disso, tá? Daqui a uns dias, tá saindo, ó, do forno, bem quentinha, as aulas de Lei de Diretrizes e Bases, já com essas alterações, né, de agora, de 2017. Mas, assim, quando a gente estuda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB, a gente encontra no artigo 14, que a gente estudou aqui, né? Só voltar um pouquinho na aula anterior, que fala de gestão democrática, a gente observa que um dos princípios da gestão democrática que a gente encontra no artigo 14 é a construção da proposta pedagógica, né? Da proposta pedagógica. E aí a gente encontra também em um outro inciso, como um outro princípio dessa gestão democrática, a participação coletiva. Então, a gente junta isso e pensa no projeto político-pedagógico, certo? Quando a gente está estudando também na LDB, as incumbências dos docentes, a gente encontra que cabe a esses docentes participar da elaboração dessa proposta pedagógica dentro da instituição. Quando a gente estuda as incumbências das instituições, a gente observa que cabe às instituições elaborar a sua proposta pedagógica. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Que está na lei, está na LDB,
tá? Nas incumbências das instituições de ensino, dos docentes, tá? A elaboração dessa proposta pedagógica. E no artigo 14, que a gente fala em gestão, que a lei fala em gestão democrática, a gente encontra também a participação, né, dos profissionais nessa elaboração. A gente encontra também no outro inciso a participação dos pais, né, da comunidade, melhor dizendo, em conselhos escolares ou equivalentes. Então, gente, tudo isso faz parte da gestão democrática e não é fazer parte de qualquer forma, isso está na lei, entende? Isso está na lei. Então, assim, o que é que muitas vezes acontece? As escolas, como está na lei, em algum momento da vida, as escolas serão cobradas, seja da Secretaria Municipal de Educação, seja da Secretaria Estadual, enfim. Em algum momento elas serão cobradas. E assim, o triste da história é que muitas instituições não enxergam nessa construção do essa construção do PPP como uma possibilidade de delinear a sua própria identidade. Não, elas enxergam algo chato, né? Algo que é exigido, algo que é cobrado, algo chato e algo extremamente burocrático, né? E isso Veiga até chama atenção no seu texto. Veiga e outros autores que falam em projeto político-pedagógico, que essa construção do PPP, ela não deve ser vista puramente como algo burocrático. Ah, foi cobrado e a gente vai elaborar e vai entregar, tá? Como forma de cumprimento dessas ações burocráticas. Não. Tá? Não. Então, qual é o primeiro cuidado? Aliás, não é nem cuidado, né? Esquecendo a prática. Mas, assim, o que é que eu chamo a atenção de vocês, meus alunos, minhas alunas, para concurso público, para prova, para questões desse tema, tá? Primeiro, assim como a autora aponta em seu texto, esse projeto político-pedagógico, ele não pode ser visto como a elaboração desse projeto, melhor dizendo, a elaboração desse projeto político-pedagógico, ela não deve ser vista como simplesmente o cumprimento de atividades burocráticas, tá? Então, ó, o primeiro ponto, vem aqui para a tela, o primeiro ponto que você deve colocar aí no seu caderninho, na sua anotação é que não deve, tá, ser elaborado como apenas, tá, o cumprimento de atividades burocráticas, ok? Professora, mas por quê? Por que é que ele não pode ser visto assim? Gente, porque quando a gente fala em gestão democrática, a gente fala também da possibilidade de descentralização do poder, descentralização da tomada de decisões. Então, quando a gente fala em gestão democrática, não cabe mais às escolas serem dirigidas de cima para baixo, ou seja, de fora para dentro. Elas têm a possibilidade de delinear a sua própria identidade, levando em consideração o contexto, tá, no qual elas estão inseridas, levando em consideração os sujeitos que ela atende. Então, essa possibilidade de delinear a sua identidade é encontrada onde? No projeto político-pedagógico, tá? É onde ela vai colocar, como a gente falou, só para não esquecer, sua intencionalidade, vai definir de forma coletiva a forma de efetivar essa intencionalidade. Então, assim, esse projeto político-pedagógico, ele não deve ser construído, não deve ser visto apenas como o cumprimento de uma exigência legal. Ah, porque está na lei, porque a Secretaria de Educação pediu para que eu elaborasse, eu vou elaborar de qualquer jeito e vou engavetar. Não. No momento em que esse projeto político-pedagógico ele é elaborado visando apenas esse cumprimento de exigências locais, é claro que depois que ele é elaborado, ele entregue lá à Secretaria de Educação, seja lá quem for, e
deu um carimbinho ali, tá? Deu vistas ali, que recebeu o projeto, e quando ele chega na escola, ele vai ser o quê? Engavetado. E não pode, não pode. Esse projeto político-pedagógico vem para a tela, possibilidade que a instituição tem de delinear a sua identidade, certo? Por isso que ele não pode ser visto como um cumprimento de uma exigência burocrática, tá certo? Não. Deve ser visto como forma que a instituição tem, como forma que nós, enquanto coletivo, temos de delinear nossa própria identidade, certo? E ele não, quando a gente enxerga esse PPP, essa elaboração do PPP, como um cumprimento de uma atividade burocrática, é óbvio que depois de ser elaborado ele vai ser engavetado, e não pode. Porque o importante disso não é elaborar e engavetar, é elaborar, executar, avaliar, reescrever esse projeto. O importante é vivenciar. É buscar esse compromisso que foi assumido coletivamente, tá certo, minha gente? Então, assim, nada de enxergar e nada de, levando para a tua prova de aceitar como certa, alguma resposta que diz que tem que é uma existência burocrática e deve ser visto como isso, não, tá? Não. E nem tampouco pensar que o momento mais especial, o momento mais importante é a elaboração. Não. A gente precisa executar, avaliar e, se for necessário, e sempre é, por que sempre é? Porque se eu trago as intencionalidades da escola, o tipo de cidadão que eu quero formar, para qual tipo de sociedade eu quero contribuir, a sociedade ela muda. As pessoas mudam, as necessidades mudam também. E isso a escola precisa incorporar em sua proposta. Tá certo? Então, ó, aqui que o bloco já está encerrando, aqui a gente viu as dimensões desse projeto, dimensão política, dimensão pedagógica, porque esse planejamento é chamado de projeto, certo? A gente viu também que ele não deve ser elaborado como cumprimento de uma atividade burocrática e em seguida engavetado, não. Ele precisa ser vivenciado por todos, em todos os momentos, ok? Lá no próximo bloco, vou dar um tempinho agora para vocês comerem uma bolachinha, tá? Um cafezinho, um suquinho e tal, ou então só para respirar. Lá no próximo bloco, a gente continua, tá? Os estudos do PPP. Bora?